E agora eu tenho a alegria de apresentar mais um dos nossos palestrantes, o professor Dr. Herberto Schongen, que irá apresentar a palestra O que é asma grave. O professor é pós-doutor em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Paraná, é professor adjunto 4 de pediatria do Hospital de Clínicas, também da Universidade Federal do Paraná, coordenador do Departamento Científico de Provas Diagnósticas da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e vice-coordenador do Programa de Residência Médica em Alergia e Imunologia do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR. Nós vamos conversar com vocês um pouco sobre o que é a asma grave, né? O que ela significa e qual é o impacto. Então, aqui são as minhas declarações de conflito de interesse, para vocês conhecerem. O seguinte, por favor. Então, a asma, vocês já devem ter visto a definição de asma aí em outras palestras, sem dúvida, né? A asma é uma doença heterogênea, caracterizada por essa inflamação crônica de via aérea e que se manifesta com sibilância, falta de ar, a dispneia, o aperto no peito, e essa tosse que é variável com o tempo e com a intensidade. E, normalmente, tudo isso está associado à limitação do fluxo aéreo, né? A limitação do fluxo aéreo porque há uma obstrução do brônquio, que é um tubo ventilatório, e ao se contrair e encher de secreções, esse tubo ele vai sofrer limitações desse fluxo aéreo, que é variável, com medicação ou sem medicação. Seguinte, por favor. A prevalência de asma no mundo todo ela está bem estudada, principalmente com esse estudo que é o estudo ISAC, estudo internacional sobre asma e doenças alérgicas na infância e adolescência, né? Então a gente olha aqui pintadinho em preto, aqueles países que têm uma prevalência de asma acima de 10%, em azul, aqueles países que têm a asma com prevalência entre 5% e 10%, e abaixo de 5% em amarelinho. Isso daqui é de acordo com uma dessas respostas do questionário ISAC, que é a presença de asma como diagnóstico médico, tá? Em torno de 10%. Mas quando a gente pergunta para os pais se seu filho chiou nos últimos 12 meses, seguinte, por favor. Mais um. Pode dar mais um clique. Aqui a gente vê, então, em vermelho, né, a prevalência de sintomas da asma nos últimos 12 meses nas crianças entre 6 e 7 anos, variando de 16% a 30% no nosso país. E em azul, a gente vê a prevalência de sintomas da asma nos últimos 12 meses para os adolescentes, variando de 12% até quase 31%. Seguinte, por favor. E qual é o impacto dessa doença para nós, né? No mundo, a asma é a doença crônica mais comum no planeta todo, com cerca de 300 milhões de pessoas afetadas. Vocês pensam, é 1,5 Brasil de pessoas asmáticas, e essa prevalência tem crescido na maioria dos países, especialmente nas crianças. É uma das principais causas de afastamento da escola e do adulto do trabalho, e os gastos com saúde da asma têm aumentado substancialmente, né? Principalmente naquelas economias desenvolvidas, o que a gente observa é um gasto de algo como 1 a 2% do total de gasto com saúde por ocasião da asma. Seguinte. No Brasil, o que a gente sabe com esses dados do Ministério da Saúde é que nós temos algo em torno de 350 mil internações por ano, com gasto de 76 milhões de reais pelo SUS. Mas vejam vocês, esses dados são de 2000, sem dúvida esse número já é maior hoje, né? Ele é o terceiro maior gasto com uma única doença, e é a terceira causa de hospitalização na criança. Seguinte. Com todos esses dados que a gente tem internacionais e também nacionais, um grupo de experts se reuniu
e criou o programa GINA, ou Iniciativa GINA, que a gente chama, que é a Estratégia Global para o Manejo da Asma e Prevenção da Asma. A GINA, ela não é uma diretriz especificamente, mas ela é uma estratégia integrada, baseada em evidências científicas, com foco na tradução para a prática clínica, né? Então, eu pego tudo que tem de melhor evidência científica, reúno um grupo de experts e eu vou fazer disso o melhor documento possível para que eu aplique no meu dia a dia na prática clínica. E essas recomendações, normalmente, elas são formuladas não como resposta a perguntas isoladas, né? Mas sim como parte de uma estratégia integrada. Né? Então, assim, estratégia integrada de atingir as metas da GINA, de prevenir morte e exacerbações por asma, assim como melhorar o controle da doença, compreender o processo de doença, entender o comportamento humano, né, tanto por profissionais de saúde, pacientes, quanto também de cuidadores, implementar essas diretrizes na prática clínica e observar quais são as diferenças no mundo todo. É evidente que o asmático que eu tenho no Brasil, ele não só não se comporta exatamente igual lá na Austrália, como a forma que a gente atende aqui também não é a mesma que é atendido o asmático lá na Austrália, né? Ou na África, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. Há diferenças regionais, culturais, tanto de entendimento da doença, quanto do tipo de atendimento que é realizado para esses doentes. Seguinte. Então, o objetivo do GINA é aumentar essa valorização da doença, fazer com que tanto o público leigo quanto a classe política entenda que essa doença é um problema global de saúde pública, né? E por isso tem que ser apresentadas essas recomendações importantes tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento da doença. Estabelecer estratégias para se adaptar a essas recomendações de diferentes necessidades, serviços, recursos de saúde. Eu estava falando para vocês das diferenças de atendimento, etc., no mundo todo, mas nós temos diferenças mesmo aqui no nosso país. Nós sabemos disso, somos um país enorme, com diferenças sociais enormes, e é evidente que eu tenho dificuldades de atender um paciente com asma em uma localização de recursos muito parcos, diferente de atender um asmático de um grande centro, de uma capital mais desenvolvida, né? E identificar essas áreas de investigação futura, principalmente para ajudar a comunidade global a entender melhor a doença. Seguinte. Como estratégia global para o manejo e prevenção da asma, o GINA sempre adota categorias de evidências científicas. E essa categoria ela vai de A a D, de acordo com a melhor evidência ou a melhor fonte de evidência científica, né? Então, como categoria A, eu tenho os estudos controlados, bem desenhados, ou meta-análises de estudos relevantes, estudos com padrão consistente de achado na população que a recomendação foi feita, e números substanciais de grandes estudos. Já como categoria B, eu diminuo um pouco a minha exigência. Eu tenho um número limitado de pacientes, análises posteriores ou de subgrupos por meio de randomização ou meta-análises, e já tenho um número menor de estudos randomizados. Na categoria C, os estudos não controlados, não randomizados ou observacionais, e na categoria D, um consenso de experts, com base na experiência clínica de conhecimento conjunto. Seguinte. Então, olhe só o número de países envolvidos na iniciativa GINA, né? São mais de 40 países envolvidos nesse consenso internacional, e o Brasil está nele muito bem representado. Temos profissionais extremamente competentes e estudiosos no assunto asma dentro do GINA e que nos representam muito bem dentro dessa diretriz seguinte. E o que a gente precisa saber sobre a asma, né? Você precisa saber aquilo que eu já mostrei para vocês no começo, que a doença é comum.
Agora a gente já começa a falar de gravidade. Ela é potencialmente grave. Potencialmente grave significa risco alto de morte. É uma doença crônica, mas, como bem o Bernardo já colocou na aula anterior aí para vocês, ela pode e deve ser controlada para que o indivíduo tenha a melhor qualidade de vida possível. Importante ressaltar que a asma não tem cura, a asma tem controle. Os sintomas eu já coloquei para vocês, né, de chio de peito, dispneia, aperto de peito, com essa variação de fluxo aéreo, e que eles são desencadeados ou piorados normalmente por infecções virais, principalmente na infância, resfriados, na maioria das vezes, contato com alérgenos como ácaros de poeira, a fumaça de cigarro é um irritante para a via aérea terrível, exercícios físicos e estresse. E como eu bem coloquei para vocês, a asma, quando controlada, o paciente tem que ter vida normal. Seguinte. Como manejar, né? Quais são os objetivos do manejo da doença? O objetivo de longo prazo é a gente controlar os sintomas, para ter o melhor controle possível desses sintomas e manter a minha vida normal. E reduzir o risco para minimizar o risco de futuras exacerbações. Essas exacerbações frequentes na emergência, essas internações frequentes, seja em leitos eletivos ou leitos de UTI, é que trazem o aumento do custo da doença e aumento da morbidade da doença. Então, a maioria dos gastos com saúde com asma está justamente nos pacientes com asma grave. Seguinte. Como manejar a asma, né? O ciclo do manejo é esse aqui. Ele é um círculo que a gente deve trabalhar em conjunto. Eu devo reconhecer os sintomas, ver exacerbações, efeitos colaterais, a satisfação do nosso paciente com o tratamento, controlar a função pulmonar. Eu devo depois avaliar para ver se o diagnóstico que eu estou fazendo está correto, se eu estou controlando bem os sintomas e quais fatores de risco para esse meu paciente, observar as técnicas de inalação e aderência do paciente e as preferências que ele tem. A gente fala tanto que agora o paciente tem que usar bombinha, em spray, etc., mas tem criança que muitas vezes briga com a bombinha também, e com o nebulizador não briga. Vejam vocês como isso é individualizado. Lógico que isso é a exceção, não é a maioria, mas cada paciente tem que ser visto individualmente. E em relação ao ajuste de medicamentos para asma, estratégia não farmacológica e tratar esses fatores modificáveis, como, por exemplo, a exposição à fumaça de cigarro. Seguinte. Essas são as diversas formas de medicação que a gente tem controladora por via inalatória disponível para asma no Brasil. Então, vocês vejam que a gente tem uma gama de medicação de controle para asma no Brasil muito grande. E nós temos elas no SUS, sim, distribuídas pelo governo federal. Então, eu acho que é fundamental a gente fortalecer essa ideia de que o acesso à medicação no Brasil, ele é bastante incentivado. E hoje a gente não tratar a asma significa deixar o paciente à mercê de risco, sendo que a gente tem todas as possibilidades hoje para tratar o nosso paciente. Seguinte. Então, o tratamento eu já tinha falado que era individualizado, mas eu tratei como que eu devo avaliar. E agora nós vamos começar a entrar na situação da asma grave, porque para eu chamar o meu paciente de asmático grave, eu preciso saber avaliar o controle da doença. Então, Gina, tem 4 perguntinhas que nós fazemos na consulta todas as vezes que estamos diante de um asmático. A primeira pergunta, nas últimas 4 semanas, o paciente teve sintomas de asma durante o dia mais do que 2 vezes por semana, sim ou não? Acordou de noite por conta da asma, sim ou não? Uso de SABA, SABA são os broncodilatadores de curta ação, né? As bombinhas de resgate para os sintomas mais do que 2 vezes por semana, sim ou não? E limitação das atividades devido à asma, também sim ou não? Se nas minhas respostas eu tiver 1 a 2 respostas sim, a minha asma está parcialmente controlada.
Se eu tiver 3 a 4 respostas sim, minha asma está mal controlada. Aí sim é que a gente deve interferir. Seguinte. Então, eu vou avaliar a gravidade da asma. A gravidade da asma eu tenho que avaliar retrospectivamente, né? Eu vou olhar, o paciente vai me contar o que ele precisava para controlar a sua doença, quantas crises ele teve. A gente vai avaliar a gravidade sempre após o tratamento de controle por vários meses. A gravidade da doença ela não é estática, ela é dinâmica. A asma ela tem um comportamento que vai, sobe e desce, ela não é retilínea e que pode mudar ao longo dos meses ou anos. O próprio Bernardo já respondeu para vocês, vai chegar um momento que vai melhorar. Nem todos vão melhorar, mas boa parte deles sim, a gente sabe. Mas é justamente esse o comportamento da doença, de altos e baixos. E a gente pode classificar a asma como leve, moderada, grave. E a grave pelugina é aquele paciente que requer o passo 4 e 5 do tratamento, perdão, né, uma dose moderada ou alta do corticoide inalatório com o broncodilatador de elongação e mais uma medicação de complemento. E essa asma permanece mal controlada, apesar de todo esse tratamento. Seguinte. A classificação da Associação Brasileira de Alergia é que a asma grave é considerada quando o paciente, apesar da utilização de doses altas de 2 ou 3 medicações de controle, ainda existem sintomas, exacerbações e limitações no seu dia a dia. Seguinte. Qual é a proporção de asmáticos graves? Eu mostrei lá para vocês que até 30% dos adolescentes podem ter sintomas nos últimos 12 meses. Esse estudo aqui mostrou para a gente que, de todos os asmáticos, 25% deles precisam de alta intensidade de tratamento, ou seja, corticoide inalado com beta-2 de longa, em média a dose, mais um corticoide oral, eventualmente. Desses, 17% têm asma de difícil tratamento. Você trata com alta intensidade, mas tem um pobre controle dos sintomas. E aqui nós vamos ter em torno de 4% dos asmáticos graves, com alta intensidade de tratamento, pobre controle dos sintomas, mesmo com boa aderência e boa técnica inalatória. E vejam vocês que esses 4% de asma grave são responsáveis pelo consumo de recursos de saúde em mais de 90% das vezes. E é por isso que eles nos preocupam tanto. Seguinte. Mais um, por favor. Pode clicar mais um pouquinho, pelo menos até esse braço. Então, a asma grave, a gente tem exatamente isso, esse subtipo de asma de difícil tratamento, nos passos 4 e 5, né? Controle de sintoma não adequado e até 4% da população asmática. Seguinte, tem mais um pouquinho. É diferente da asma difícil de tratar, que é aquela asma que você não melhora, e aí você aumenta a medicação do passo 4 e 5, mas tem uma dificuldade de adesão, aquele paciente rebelde ao tratamento, ou que a técnica inalatória é ruim, ou que o controle de ambiente não auxilia, ele tem comorbidades, obesidade, etc. Seguinte. Mais um, por favor. Aí. Então, agora, como que nós vamos tratar o asmático grave de acordo com o GINA? Nós temos 3 formas de tratar de acordo com a idade. Então, pacientes adolescentes ou adultos a partir de 12 anos, eu vou iniciar uma terapia de controle com medicação de alívio no asmático grave, já com o passo 4 ou 5. Então, eu vou usar dose média de corticoide inalado com broncodilatador de longa e ele também de resgate a partir dos 12 anos. E no passo 5 eu posso utilizar um broncodilatador de longa ação muscarínico, que é o tiotrópio, e devo encaminhar para o especialista avaliar o fenótipo desta asma. Por exemplo, se ele tem bastante IgE, se ele tem bastante eosinófilos, que são células inflamatórias que mostram o tipo de asmático que eu estou atendendo. E eu posso começar um imunobiológico, como um anti-IgE, um antirreceptor de L5, um antirreceptor de L4 ou um anti-L5. Nós temos todas essas medicações no Brasil hoje.
É como eu falei para vocês, o nosso asmático hoje não pode ficar sem tratamento. Seguinte. A dose média, a alta para o corticoide para 12 anos e adultos, a partir de 12 anos e adultos, então baseado na budesonida, que é o nosso corticoide mais padrão, a dose média vai de 400 a 800 microgramas e a dose alta acima de 800 microgramas. Essa tabela não é uma tabela de equivalência, mas sim uma tabela de doses médias, baixas e altas sugeridas, né? Seguinte. Aqui, quando eu vou indicar um biológico, né, o meu paciente não melhorou com todas aquelas medicações, corticoide em dose alta, broncodilatador de longação, eu posso indicar terapias biológicas, né? Um anti-IgE para um paciente que seja alérgico e que tenha uma IgE aumentada, um anti-L5 ou anti-receptor de L5 para aqueles pacientes que tenham eosinófilos acima de 300 e crises no último ano, e um anti-L4 para os pacientes com eosinófilos acima de 150, e aí exacerbações no último ano e usos de corticoides sistêmicos também. Seguinte. No paciente de 6 a 11 anos, então já na criança em idade escolar, início da adolescência. O passo 4, a dose média de corticoide com broncodilatador, né, e eu uso ele também de resgate, sem nenhum problema, com o formoterol. Ou no passo 5, corticoide em dose alta, com broncodilatador de longação, e já uma terapia anti-IgE. Aqui no Brasil, nós já temos também a possibilidade de utilizar o anti-L5 entre 6 e 11 anos. A partir de 12 anos, o anti-receptor de L4 pode ser usado, mas entre 6 e 11, só o anti-IgE e o anti-L5. Seguinte. A dose considerada média e alta para esta faixa de idade entre 6 e 11 anos de budesonida é de 200 a 400 microgramas ou mais de 400 microgramas numa dose alta. Seguinte. E para as crianças abaixo de 5 anos, o passo 4. Né? O passo 4 é medicação corticoide em dose de controle normalmente baixa e pode ser associado com antileucotrieno, né? Tanto nas crises quanto como controle. E para essa população, a medicação de alívio é o beta-2 de curta ação, o salbutamol. Seguinte. A dose de corticoide para essas crianças é a mínima necessária, então se a gente pôr a dose de budesonida, normalmente a dose de budesonida nebulizada para essas crianças é de 500 microgramas por volta de 1 ano de idade ou mais. Seguinte. Eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer o convite da comissão organizadora, parabenizar por esse evento, parabenizar nossos profissionais de saúde que estão envolvidos nessa luta contra essa pandemia terrível que nos assola e que nos faz hoje aproveitar esses eventos virtuais, né? Que ao mesmo tempo nos aproxima, né? Nós aqui de Curitiba, próximos de vocês aí em Natal, o seguinte. Então, nós somos um país tão grande, seguinte, por favor, um país tão grande e a gente observa essa distância tão grande também nas temperaturas, né? Agora nós estamos com 12 graus e um clima chuvoso e muito frio aqui em Curitiba e vocês vão ter uma semana maravilhosa de sol aí em Natal com temperaturas próximas a 30 graus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho e parabéns pela organização. Professor, nós que agradecemos a sua palestra, foi sensacional, muito esclarecedora. Acho que a gente ficou com muita dúvida sobre asma grave, né? Depois que saiu a lista de prioridades de vacinação da Covid, né? As pessoas se perguntando o que é asma grave, por que asma grave é prioridade. E estou aqui morrendo de vontade de estar nesse friozinho aí. Eu trocaria, viu, Carol? Vamos agora ver algumas perguntas que o pessoal fez. Não dá tempo a gente ver todas, mas as que a gente não conseguir responder agora, a gente responde pelo Instagram, certo, gente? A primeira é do Lucas Aguiar. É comum não desenvolver sintomas da asma na infância e ter um diagnóstico de asma grave na idade adulta? Muito boa pergunta, Lucas. Como eu bem coloquei, a doença é dinâmica, né? E é comum, sim, você pode desenvolver a asma com sintomas esporádicos na infância
e mais para frente você começa a aumentar a gravidade da sua doença por algum motivo. Um motivo simples é, por exemplo, você mudou de ambiente e esse ambiente tem a presença maior do alérgeno que te afeta, ou você está mais exposto a um ambiente de fumantes, e aí você começa a desencadear mais crises pela presença desse tabagismo passivo, né? Sem dúvida. A outra pergunta é de Cecília Marilaine. Tenho mais uma pergunta. Existem recomendações para se aumentar a frequência de contato com ambientes naturais, como praias e parques? Para asmáticos, essa estratégia também pode ajudar? É uma ótima pergunta, Cecília. Sem dúvida que você está num ambiente sem poluição ajuda muito o asmático. A gente tem estudos já mostrando que crianças que moram perto de rodovias, por exemplo, perto de BRs, têm mais crises e mais exacerbação do que aquelas crianças que moram mais distantes dessas rodovias, por exemplo, né? Todos os ambientes de menor poluição, não tenha dúvida que você vai diminuir o risco de desencadear crises de asma. O fato é que nós temos um ambiente poluído nas grandes capitais, né, de um modo geral, e de menos poluído em cidades de menor população. Agora, isso traz prejuízo no número de exacerbações dos asmáticos, né? Não significa que ele vá naturalmente melhorar da asma porque vai para o parque, etc. e tal. A Kátia Amorim pergunta: as pessoas com asma grave ainda têm dificuldade de acesso aos medicamentos específicos ou eles já estão disponíveis gratuitamente no SUS? Muito boa pergunta, Kátia. Nós temos uma política nacional de distribuição de medicação, corticoide inalado e beta-2 de curtação, todo brasileiro tem direito, ou melhor, tem acesso, né? Direito todos nós teríamos de todas as medicações, mas acesso de corticoide e beta-2 de curta, sim. Corticoide inalatório com beta-2 de longa, alguns estados fornecem, por exemplo, aqui no Paraná fornece, São Paulo não fornece. E as medicações biológicas, aqui no nosso estado, por exemplo, nós temos o IgE, nós tivemos aprovação agora no Conitec da liberação da anti-IgE para os asmáticos, então é evidente que isso vai entrar no SUS com uma força maior num momento muito próximo. A Ana Lu perguntou: esses médicos atendem consultório onde? Faço tratamento com alergista, eu uso vacina cara há 2 anos e uso a Alene todos os dias. Eu acho Ela que quer se ser você sua está com um paciente, doutor. especialista... Não, Ana, eu acho que se você está com um especialista em alergia, pelo que você está usando aí, provavelmente você está no caminho certo. Então, Uma coisa que encerramos, você né? colocou no começo, né, Carol, acho importante, já que nós estamos falando de asma grave, o momento é de Covid, é justamente em relação à vacina, né? Então, a asma entrou como uma comorbidade no Plano Nacional de Imunização, o asmático grave não controlado, tá? Que é justamente aquele que, mesmo usando doses altas de corticoide, tenha tido exacerbações nos últimos 12 meses. Então, este sim tem direito à vacina como comorbidade. Vale ressaltar que os estudos têm mostrado que os asmáticos são protegidos contra a forma grave do COVID se eles estiverem usando direitinho o seu tratamento e bem controlado. O que os estudos têm mostrado é que esses pacientes não têm feito doença grave pelo COVID. Ótimo saber, né? A gente tem que manter o controle da asma adequado e assim também consegue se proteger da Covid, né? Pelo menos da forma mais grave. Muito Sem dúvida. obrigada, professor. Assim, foi ótimo, foi muito esclarecedor sua palestra, a resposta aqui às perguntas. E só temos a agradecer por você ter abrilhantado o nosso evento. Obrigado, parabéns a vocês pela organização. Uma ótima semana de sol para vocês aí, que nós vamos curtir um friozinho bem gelado aqui em Curitiba. Até mais. Até logo.